grande começo da nossa vida espiritual, grande começo, é quando a gente descobre que somos filhos, filhas, amados, amadas. Não é qualquer filho, é um filho amado. Quando a gente descobre isso, esse é o começo. E aí a gente, como filho de Deus, a gente sabe que estamos aqui como peregrinos. Nós somos forasteiros, né? Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui, né? Nós somos cidadão do céu. Então nós estamos aqui de passagem. Então nós fazemos esse caminho como peregrino. A gente pode escolher as pessoas com quem a gente quer caminhar, não é? Não é assim? Uma das pessoas que a gente deveria ter como companheiro de caminhada, como peregrino, é Maria. Mas qual é o perigo que nós corremos? Nós podemos ver Maria como mestra e como a primeira discípula de Jesus. Aquela que já sabe do caminho, que ela já andou. Nós podemos ver Maria, aquela bendita, por quê? Acreditou. Foi isso que Marta falou para ela. Isabel falou para ela: Maria, bendita és tu, porque acreditaste. Nós podemos ver Nossa Senhora, se eu pegar os atributos dela, como imaculada, mãe de Deus, assunta ao céu. Falar, não, é longe demais de mim? Dou conta de chegar perto dela, não? Ela é inimitável, não consigo. Ou eu posso reduzir Nossa Senhora a uma santinha que me dá milagres a baixo custo. Vou fazer uma novena e aí ela me concede, que ela é mãe. Com qual Maria você está caminhando? A que Maria você reduziu ela? A mãe de Deus, a sua mãe. Qual consciência nós temos do papel de Nossa Senhora como nossa mãe? Então, se eu escolho Maria, e se eu começo a despertar que mais do que uma santa, que eu peço uma graça, e ela me atende, porque como diz São Bernardo, até esse momento que eu estou conversando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi negado. Vocês já ouviram contar isso? Ninguém. Todo mundo que pediu a mãe, ela atendeu. Mas será que é só esse papel que ela tem na nossa vida? Será que é só isso? Agora que eu estou apertado, eu corro aqui nos pés dela. Eu vou aqui em Aparecida e vou lá, peço uma graça. Será que eu reduzo Maria a isso somente? Na verdade, a gente precisava de convidá-la, de pedir a ela a graça, de que ela fosse a nossa mestra espiritual. Que ela nos ajudasse nesse caminho, porque ela já sabe o caminho que chega no céu. Ela conhece. Ela foi a primeira discípula. Ela andou atrás do filho dela. Nossa Senhora teve que fazer uma caminhada de fé que não foi uma brincadeira. Ela era uma menina de 14 anos. Quando ela disse sim, e foi, Deus pegou ela pela mão e ela não andou, ela voou. Né? De Nazaré até Jerusalém, o chão dela não foi uma brincadeira. Ela era uma criança, para poder amadurecer como ela amadureceu. Então, como mestra, aquela que eu posso aprender com ela, aquela que eu posso pedir orientação e falar com ela, a senhora sabe tudo que o Senhor quer para a minha vida. Me ajuda a entender, me ajuda a aceitar a vontade do Pai, me ajuda. Me ajuda a andar no caminho que pertence a seu filho. Me ajuda a andar com o passo que a senhora andou. Me ajuda a acreditar. E me ajude a confiar. Porque a confiança é sinônimo de quê? Confiança é sinônimo de quê? De fé. A fé e a confiança andam. Para mim poder pedir a Nossa Senhora que me ajude a fazer esse caminho. Me ajuda a ter um comportamento de filho. Me ajuda a ter uma disciplina. E a gente vai entendendo que para a gente poder fazer uma caminhada, a gente precisa de graça. É graça sobre graça. Porque a nossa vida espiritual também é investimento. E como que a gente não investe na vida espiritual?
A gente investe na vida profissional, na família, em tantas coisas a gente investe. Você já conversou com alguém que falou, estou investindo na minha vida espiritual? Vocês já ouviram isso? Porque eu nunca ouvi. Alguém que fala, agora estou investindo agora na vida espiritual. Então a gente precisa de graça. Então, porque a nossa vida é o encontro da nossa liberdade com a graça de Deus. Nós só vamos andar à medida que a gente desejar. Então nós vamos chegar perto dela e falar, a senhora me ajuda? Eu quero rezar todos os dias. A senhora me ajuda a conseguir essa graça? Então é a sua liberdade de querer e de Deus de conceder. Compreendem? Porque se, enquanto a gente continuar quietinho, Deus com toda a delicadeza dele e ela com toda a ternura e doçura, nunca vai falar, você está esquecendo de rezar. Não vai cobrar. Eu vou cobrar de vocês, ela vai? Não vai. Então imagina, Nossa Senhora apareceu 13 de maio, lá em Fátima, mais de um século. E ela pediu 3 coisas, quais foram? Rezar o rosário todos os dias, a reparação e a consagração. Então, quantos fazem a consagração dos primeiros sábados? Me mata de tristeza, não, gente? Só isso? Mas é só isso, é pouquinho. Era para estar todo mundo de pé gritando assim, eu faço aquilo que a minha mãe pediu. O primeiro pecado de Adão e Eva, que hoje nós estamos pelejando, trabalhando nessa luta, tendo dor de parto. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Nós estamos igualzinho, né? Filho mesmo, né? A mãe pediu e nós fingimos que não escutamos. A mãe pediu e nós fingimos que não escutamos. Porque não levamos a sério a nossa vida espiritual. Não levamos a sério. Então isso não é uma brincadeira. Então a minha caminhada espiritual, eu dependo da minha vontade e da graça de Deus. São as duas coisas que eu dependo para o meu crescimento. Sem isso não tem jeito. Porque é muito fácil caminhar quando a vida é boa. A fé é um caminho. A confiança é um caminho. Então quando a vida é reta e plana, é uma alegria. É uma alegria. Qual a dificuldade de crer quando tudo está bom? Quando tudo está bom. Não tem doença, não tem perda, não tem nada acontecendo, dinheiro está na conta, a gente só programa viajar, passear, sair, fazer compra. Ó, a gente nem lembra que Deus existe. De vez em quando a gente faz o sinal da cruz. Estou falando mentira? Estou não. Porque nós somos indisciplinados. Então, para rezar todos os dias, nós precisamos da graça. E precisamos convidá-la, fala, seja minha mestra, me ajude a me consagrar. Agora vou perguntar, quem é consagrada a Nossa Senhora? Consagração total ao São Maria Luís de Montfort? Está vendo mais gente? Ao método de São Luís de Maria Montfort? Muito bem, esse já tem mais gente. Mas nós podemos fazer um sábado, é rezar o terço, ler o livro. Quantos tem o livro Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos? Pouca gente. Isso é uma coisa que todo mundo tinha que ter na mão. Nossa Senhora pediu. Então, são coisas que a gente precisa conhecer, não é? Então, se a gente, quando a vida está boa, é simples demais. É simples demais. E a gente pode pedir a ela, seja minha mestra, eu sou consagrada, então me esconda debaixo do seu manto. Me livra do mal. Me ajuda a ver o caminho de Deus e me ajuda em cada coisa que eu tenho que fazer no dia a responder com o sim generoso que a senhora teve a Deus. Me ajuda, como João, a receber a senhora na minha casa. Me ajuda a fazer da senhora minha mestra. Me ajuda. E Nossa Senhora, ela é tão encantadora. Ela é tão doce, que ela irá fazer com que você compreenda o que Deus quer, sem nenhum barulho no seu coração. Porque ela é silenciosa. Nossa Senhora, uma das maiores delicadezas dela, é porque ela não faz barulho. Mas ela trabalha para que você possa entender qual é o seu papel. Qual é a sua missão. E o que é que Deus quer de você. Ela vai nos ajudar se a gente pedir. Mãe, a senhora me ajuda? Me ajuda. Eu sempre falei com ela,
Sempre brinquei com ela. Sabe aquela menina que levanta de manhã, os cabelos estão desalinhados, tudo para cima? Você sabe por onde começa a arrumar o cabelo do menino? Eu falo com ela, eu sou essa menina dos cabelos desalinhados. Alinhe os meus cabelos para que um dia a senhora possa me apresentar ao rei. Eu não posso chegar ao rei de qualquer jeito. Então alinhe os meus cabelos para que eu possa chegar até ele. Endireite o meu caminho para que eu possa andar naquilo que Deus vê e sabe que está certo. Mas pelo olhar de uma mãe é diferente. Mas existe um tempo na nossa vida que às vezes nós vamos ter que passar por uma noite mais escura. Às vezes a nossa vida vai ser pedido, como foi pedido a Abraão. Me dá Isaac, Abraão. Sacrifica seu Isaac para mim. Mas o filho da promessa mas traz ele aqui, ó. Sacrifica ele para mim. E às vezes o que Deus está pedindo hoje para você não é o seu filho. Às vezes está pedindo o seu emprego. Que você achava que era... E era um emprego bacana. E era alguma coisa maravilhosa que você fazia que ele mesmo te deu. Que você desempenhava aquele trabalho para ele. Não que estava errado. Mas é um trabalho que você fazia. Alguma coisa que você fazia e fazia bem. E fazia por causa dele. E de repente ele fala, me dá isso. Por quê? Porque eu sou mais do que isso. Sou muito mais do que os seus dons. Do mesmo jeito que Jesus, que Deus Pai, naquele momento testou o coração de Maria na cruz. Testou o coração dela. E encontrou no coração dela somente o sim e o amém, igual ela deu no dia da anunciação. Deus Pai encontrou no coração dela, aos pés da cruz, um sim e um amém. Hoje Ele espera encontrar no nosso coração assim também, quando Ele pede aquilo que a gente não queria entregar para Ele. Fala, mas só vai me pedir isso? Vou. Mas não mais. Eu sou mais. Eu sou o Senhor. Então, quando a vida nos pede algo mais, é quando a nossa fé tem que ser trabalhada. É quando eu vejo exatamente aonde que eu joguei a âncora. E a nossa âncora não pode estar na terra. A nossa âncora tem que ter sido lançada no céu. Então, como é que eu dou conta de viver tudo que a vida me pede quando às vezes eu perco? Qual que é a base da nossa fé cristã? Qual que é a base da nossa fé cristã? É a ressurreição de Jesus. Então, por causa da ressurreição dele, a gente sabe que tudo será transformado. Por causa disso, a gente sabe que a morte não tem a última palavra. Por causa disso, nós sabemos que aquilo que Deus preparou para nós, como Ele ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar cada um de nós. Aquilo que Ele preparou para cada um, não é um trabalho que eu tenho, não é algo que eu tenho, um poder que eu tenho, que vai ser aquilo que vai me tirar Deus. Vocês conhecem François Xavier? Alguém já ouviu falar nele? Alguém já leu um dos livros dele, que se chama 5 Pães e 2 Peixes? Leiam, ele será um santo. Ele foi o arcebispo de Xangai, que quando o comunismo chegou, ele foi preso com a batina que ele estava. Nem uma Bíblia tinha na mão, não tinha nada, ele foi preso. Os padres, as freiras foram levados para os campos de arroz, colocaram fogo em tudo, em todas as livrarias, queimaram todos os livros católicos, queimaram todas as Bíblias, queimaram tudo. E esse homem ficou preso durante 11 anos. Dos 9 não tinha nem janela. A cama dele era mofada. Foi internado algumas vezes entre a vida e a morte. Mas não morreu lá não, Nossa Senhora tirou ele. E ele falava que quando a primeira coisa que ele, quando ele estava preso e ele estava desesperado, lembrando da diocese, lembrando do povo, lembrando de todas as coisas que ele tinha, mas tinha que fazer tal movimento, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Ele escuta com muita clareza assim: François, você quer Deus ou as obras de Deus? Quem você quer? Deus ou as obras de Deus? Então, se ele me deu um trabalho, e nesse trabalho eu servi a ele, e nesse momento ele fala: não é mais isso que eu quero de você, me dá isso, que eu preciso de outra coisa, eu preciso de você em outro lugar. E você tem que falar com ele, então, sim, Senhor, eu te entrego.
Porque o que me pertence? Nada. Você quer Deus ou você quer as obras de Deus? Então esse desapego, esse estar sempre a serviço, despojado, entregue. Então como Deus colocou Nossa Senhora à prova na cruz, vai ter isso na nossa vida. Como é que eu peco contra a esperança? Qual que é o nome do pecado contra a esperança? Desespero. O desespero é o pecado contra a esperança. Santo Agostinho fala assim: quer conhecer o caráter de um homem? Dê o sofrimento. Isso eu presenciei quantos anos? Mais de 36 anos. Na hora que você vai dar uma notícia que o seu filho, aquele que você ama, tem uma doença e que ele não voltará para casa. E aí a hora que, não como Maria, dá conta de ficar de pé. Maria que tinha todas as razões daquele momento para falar, xingar, blasfemar. Falar mais aqui, o Gabriel falou comigo que o reino dele não ia ter fim, agora está aqui no meu colo. Maria que tinha tudo para fazer qualquer coisa. O que ela fez? Preste atenção. Quando Jesus nasce no Evangelho de Lucas, Maria faz o quê? Se cala. Silêncio. Ela fica em adoração ao mistério de Deus que se faz homem. Faz uma criança. Você imagina o que foi isso? Então ela se cala. Isso no Evangelho de Lucas. No Evangelho de João, quando ela está aos pés da cruz, o que Nossa Senhora faz? Silêncio. Então o silêncio, gente, na verdade, é o perfume do meu sacrifício que eu me entrego somente para Deus. Se eu falar nesse momento, perde o valor do meu sofrimento. Compreendem? Somente o meu Pai pode entender o quanto custou devolver para Ele. Somente Ele. Somente Deus sabia que Nossa Senhora, aos pés da cruz, mantinha uma confiança incondicional. Junto com Jesus, eles mantinham uma confiança e uma fidelidade à vontade absoluta de Deus. Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Porque se a gente olha isso, eu tenho que ficar longe dela e falar, ela é inimitável. Por isso que a fé e a confiança é um caminho que eu não posso exercitar isso se eu não conhecer em quem que eu depositei a minha fé e minha confiança. Porque Jesus não é uma ideia. Ele é uma pessoa. Maria não é uma ideia. É uma mulher, como eu, como você, só que isenta de pecado. Só que sem pecado. Imaculada. Completamente entregue a Deus. Mas ela sabia em quem ela estava. Maria conhecia as Escrituras, sabia tudo. Conhecia o Pai. E nós sabemos alguma coisa? Lemos a palavra? É para ler a palavra todos os? Lemos? Meditamos? Está vendo como é que nós somos indisciplinados? Então como é que eu vou fazer na hora que ele me pedir a prova? E falar assim, em que lugar eu estou na sua vida, de verdade? Você quer Deus ou as obras de Deus? O que você quer de verdade? A quem de verdade você serve? A quem de verdade vale o momento do seu sacrifício, da sua caminhada? Quem você quer mostrar o que para quem? Então, na verdade, toda a nossa caminhada espiritual é para quem? Para chegar aonde? No céu. No céu. Eu quero ir para lá. Ô luta, o caminho é estreito. Então Nossa Senhora sabe o tanto que esse caminho é estreito. O tanto que é difícil a gente renunciar a tantas coisas. A fazer as coisas de forma que ninguém saiba, que ninguém veja. Quem foi que fez isso? Só ela. Nós, tudo que a gente fazemos, nós queremos pôr etiqueta, né? Feito por mim, né? Se Deus fosse pôr etiqueta nas coisas, eu não dava de pendurado, porque com alguma coisa assim, feito por mim. Ele faz tudo no anonimato, nós fazemos as coisas para as pessoas nos aplaudirem. Está errado. Falo que a única tranquilidade da nossa vida é o fato dele poder ver aquilo que a gente faz. Então Maria é uma escola. Maria é uma escola. Que eu tenho que olhar para ela e falar, o que a senhora faria aqui nesse momento? Me ajuda. Me ajuda nesse momento a estar de pé. Me ajuda a ter essa confiança incondicional que a senhora teve. Mas para poder ter uma confiança incondicional, a senhora me ajuda a conviver com seu filho todo dia? A senhora me ajuda a estar cada dia mais pertinho dele?
A senhora me ajuda a ter a graça de ler a palavra e me alimentar, que essa palavra me sustenta e me põe de pé? Porque se a senhora não me ajudar, eu não vou dar conta. É a palavra que põe a gente de pé, porque a palavra gera vida em nós. A palavra gera vida. Senão, a gente não daria conta, porque a palavra é Jesus. E uma vez eu vi a palavra fazer alguém praticamente ressuscitar, né? Ficar de pé, no sentido de dar conta da missão naquele momento. Era uma mãe jovem, linda, linda. E ela estava com o filho dela no CTI de 10 anos. E eu cheguei no plantão, cheguei no hospital, e o plantonista falou comigo: Filó, depois você vai, chama aquela mãe para conversar, que o filho dela chegou no domingo na Santa Casa, e ele tinha uma doença, uma anemia hemolítica autoimune, e ele chegou lá com hemoglobina de 2, e ele foi transferido para fazer plasmaférese, e ele teve uma parada durante o procedimento, e a mãe estava presente, que a gente não tira, pode assistir. E a criança está gravíssima, a gente acha que ele não passa, que ele não vai dar conta. E aí nós terminamos a corrida de leito, eu fui lá, e ela estava sentada com um moletom e com um capuz que tampava o rosto dela. E eu abri a porta e falei: bom dia, eu vim te convidar para tomar um café comigo. Vamos sair desse quarto um minutinho? E seu filho está assistindo, a enfermagem está aqui, eu preciso tirar você daqui um minuto. Aí levei ela para um lugar discreto, fui servir um café para ela, a sua noite ali, falei: toma água, toma um café, vamos falar da vida, me conta a sua história. Marido preso por tráfico de droga, ela com 2 crianças, ela estava tendo um novo companheiro, e eu perguntei para ela: me fala desse menino de 10 anos, quem é ele? E ela foi me contar do menino, e ela falou: doutora, eu tenho ele e uma menina, e eu queria que vocês aprendessem uma coisa: a gente nunca acrescenta dor à dor de alguém. E ela falou: doutora, ele no sábado ele já passava mal, mas ele falou assim: ô mãe, depois só me leva no hospital, deixa eu ver minha irmã dançar balé primeiro. Ele sabia, ele era muito esperto, ele sabia que ele estava ruim, mas ele quis ver a irmã dançar balé, então foi dançar balé. Doutora, se eu tivesse trago ele no sábado, mudaria a história? Falei: não, mudaria nada, absolutamente nada. É porque a família está falando comigo que o menino só vai morrer porque eu trouxe um dia depois. Falei: não, é porque é grave mesmo. Aí perguntei para ela: o que você sabe da doença do seu filho? E ela foi falar. E eu falei com ela: o que você está percebendo? Porque mãe ninguém engana, né? Que olhar que você está colocando e vendo? E ela falou: eu acho que ele não vai dar conta. Eu falei: nós também temos certeza que ele não vai dar conta. E começamos a conversar, e eu falei com ela: o que te põe de pé todo dia de manhã? Por que você se levanta? Ela tomou um susto, falou: como é que é? Falei: em quem você crê? Ela falou: em Jesus? Falei: então agora ficou fácil a conversa, né? Falei: o que ele falou sobre a morte? Ela falou: não sei. A palavra nos sustenta. Eu tenho que conhecer a palavra, senão nessa hora eu não fico de pé. Falei: Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim nunca. Eu falei com ela: você crê nisso de verdade? Você crê de verdade que esse filho volta para casa e que você vai vê-lo um dia? Crê ou não crê? Então, quando ela começou a ouvir a palavra, ela estava destruída numa cadeira. À medida que eu fui falando a palavra de Deus para ela, essa mulher foi assentando, ela foi encorpando, tomou atitude e foi lembrando das coisas e tomou posse do filho dela e falou comigo assim: eu quero pedir uma coisa para a senhora. Pois não, não quero que faça massagem cardíaca mais nele. Falei: mas nem eu iria fazer mais, porque agora com tanto remédio que ele está tomando, se ele começar a diminuir a frequência do coração, não é parada, é morte. Na verdade, ele vai voltar para casa. Enquanto a gente conversava, eu fui citando para ela vários trechos da palavra. A supervisora de enfermagem chegou e fez assim para mim. Falei: olha, eles estão me chamando, que é proibido morrer só, né? A gente tem que morrer
com alguém segurando a sua mão e dizendo obrigado, né? Até breve, né? Em breve vamos nos encontrar na casa do Pai. E aí ela falou comigo, falei, eles estão me avisando que ele está indo. Eu vou lá, porque eu não posso deixá-lo sozinho. Você como mãe quer ir ficar comigo? Ela falou, quero. Sem massagem? Falei, sem massagem. Vou fazer com ele o que eu fiz com meu pai, sem massagem. Juntos, rezando. Aí nós fomos, a enfermagem entrou, a fisioterapia entrou, quem quis participar da despedida, porque ela tem que ser com dignidade, porque nós cremos ali de pé, naquele momento de pé, diante da morte, de pé, porque sabemos que ela não tem a última, ela tem a penúltima palavra. Jesus matou a morte por nós, ele esmigalhou a morte por nós e falou, vocês não têm a última palavra, a última palavra sou eu. Né? Então, quando entrei com ela, ela falou, o que eu faço agora? Falei, converse com ele, que ele escuta. Conversa, despeça dele. E ela fez uma conversa linda com ele e disse para ele que eu te prometi que estaria sempre com você, estou aqui. E ela falou comigo, doutora Filó, só podia rezar? Vamos rezar. Vamos fazer entrega. O que nos pertence? Só os pecados, né? O resto não é nosso. Falei, então, vamos entregá-lo para onde ele tem que voltar? Para casa do Pai. E aí fizemos uma entrega. Depois que fizemos a entrega, eu falei com ela, agora fale com ele. Vá. Pode ir. Eu vou dar conta. Pode ir. Porque quando a gente ama demais, eu não quero ver aquele que eu amo numa cama, aquilo não é vida. Falo, pode ir, porque eu sei para onde você vai. Volta para a casa do seu pai. E ela repetiu com autoridade, falou com ele, pode ir, meu filho, que nós vamos nos encontrar. Quando ela falou, pode ir, o monitor zerou. E aí foi tão impressionante, porque nessa hora foi quando ela tirou o capuz, soltou o cabelo, e falou, doutora Filó, o que eu faço agora? Falei, eu posso te ajudar? Ela falou, não, eu só quero um abraço. Me agradeceu e falou, eu posso te ajudar? Quer que eu ligue para sua família? Ela falou, não, eu é que vou dar notícia. Ela saiu completamente transformada, e foi por causa da palavra que eu lembrei a ela. Falei, nós não estamos aqui nesse mundo solto, nós temos uma pertença, e isso é o descanso da nossa alma. Isso é a coisa mais importante da nossa vida, é saber que as coisas não encerram ali, tem muito mais por acontecer, tem muito mais por vir, porque assim é Deus na nossa vida, Ele tem sempre o melhor para nós. Nós temos que caminhar nessa certeza. E aí ela foi, ela deu notícia, voltou e falou comigo, posso pedir mais uma coisa para a senhora? Pode. Eu posso arrumar o corpo do meu filho? Falei, claro, minha filha, ele é seu. Falei com a enfermagem, deixa ela entrar, deixa ela fazer o que ela precisa fazer, porque é mãe, gerou, cuidou, e com a mesma dignidade, com amor, volta. A gente de pé e fala, obrigado, porque o Senhor me permitiu ser mãe, me permitiu gerar, mesmo que eu não esteja aqui, serei sempre mãe. Quem tira esse título seu? Ninguém tira esse título, é seu, mas obrigado, Senhor. Falei, cara, gratidão e confiança na palavra de Deus, naquilo que Ele disse, todo aquele que vive e crê, não morrerá. Mas para a gente dar conta de estar de pé, você tem que estar alimentado. Se você não estiver alimentado, o vento sopra, você cai. Como é que você se alimenta todo dia? Quantas vezes por dia vocês comem? Fala, umas 5, né? Tem gente que come só um horário, o dia inteiro, né? Começa e vai até o fim. Estou falando mentira? Tô não. Tem gente que come o dia inteirinho. Sai de uma coisa, entra na outra, sai de uma coisa, entra na outra. E o Espírito alimenta quantas vezes? Quantas vezes alimentamos o Espírito? Deus Pai fala para Catarina de Siena assim, Catarina, vocês são corpo e alma. A alma não se alimenta de comida porque ela não é isso que sustenta. Não é isso. A alma se alimenta de duas coisas, o quê? Do que a sua alma se alimenta? De quê? Da palavra e da Eucaristia. Então, quantas vezes vocês estão alimentando a alma de vocês? Por isso que comungar uma vez por semana dá? Você chega no domingo já na misericórdia, né? Não tem nem fôlego mais. Então, para você exercer a sua função, eu falo que a missão mais difícil que Deus nos concede é ser filho de Deus.
A profissão que vocês escolheram é a forma da gente santificar. Mas a grande dificuldade da nossa vida, a grande missão da nossa vida, no mundo ateu que nós estamos, é revelar que somos filhos de Deus. Então, todas as nossas atitudes têm que revelar o nosso Pai. E o nosso Pai é? Deus é? Então, as nossas atitudes têm que ser de amor puro. Então, vocês imaginam como é que nós estamos. Porque as pessoas têm que olhar para você e falar, não, mas você está lembrando o Pai. O Pai vai fazer assim também. Será que as pessoas estão olhando para nós falando isso? Pois é. Mas se eu não alimento o Espírito, como é que eu vou dar conta de dar alguma coisa? Como é que eu vou dar conta de trabalhar o meu coração diante de tantos vícios, de tantos pecados, que eu preciso tirar, que eu estou caminhando com ela como minha mestra? Aquela que acreditou. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não acredita. Não acreditamos. Então, de verdade, o dia que acreditarmos que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, naquela Eucaristia, nós vamos andar léguas para comungar uma vez por dia. Mas a gente não acredita, acredita mais ou menos. Você acredita? Acredita, Senhor, mais ou menos. Verdade. Então, quanto que a gente precisa pedir a Jesus na hora de comungar? A gente tem que pedir a Ele, me dá a fé da cananeia. Mas foi muito difícil me dar a fé da cananeia, a fé daquela mulher que só encostou na orla do seu manto e ficou curada daquela hemorragia. Como eu não tenho essa fé, eu vou falar uma coisa com o Senhor. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Fala com Ele, a outra coisa que eu preciso, eu vou para o Senhor igual aquele leproso. Sabe quantos leprosos foram até Jesus? 10. Então, Senhor, eu quero ir até o Senhor como uma leprosa e falar, cura a chaga, cura a lepra da minha alma, porque eu quero voltar para casa, eu quero ir para o céu. Nossa Senhora é minha mestra e eu tenho que vir cá atrás dela. E a outra coisa que eu tenho que pedir a Jesus, me dá a graça de ser igual dos 10 leprosos, quantos voltaram? Então me ajuda a terminar, quando eu receber Jesus, eu fazer uma coisa que chama ação de graças. Eu não acabo de comungar e vou embora. Eu não acabo de comungar e vou para o pé de um santo, ou nem de Nossa Senhora. Isso é depois. Eu estou com a pessoa mais importante do universo em mim. E eu vou vigiar a roupa do outro, ou quem está comungando, o que eu tenho com isso? Nada. 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 Mas eu perco a graça. Jesus diz assim, quando você recebe uma visita importante na sua casa, você recebe ela na sala. E quando você senta ela na sala, ela chega, você sai e vai ver quem está passando na rua, na janela? É assim que a gente faz na Eucaristia. A gente recebe Jesus e dá as costas para Ele, vai fazer outra coisa. Melhor, nós temos que melhorar a nossa vida com Ele. Ele fala, eu venho até você cheio de graças para entregar no seu coração. Mas o seu coração é tão duro, é tão incrédulo, que eu volto com as graças para trás. Está vendo quanta coisa a gente tem que caminhar? Quanta coisa a gente precisa perguntar a Nossa Senhora? Me ajuda. Eu tenho que entrar na fila de comunhão com esses 3 propósitos. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Cura a minha lepra e me ajuda a ser como o leproso que volta. E a hora que você recebe a comunhão, faça ação de graças. Fala obrigado. Obrigado. Que o Senhor se dignou vir até mim, que sou nada. O Senhor que é meu Criador, é o meu alimento, é o meu sustento. Isso é uma coisa extraordinária. A gente não tem dimensão do que significa isso. Então é preciso, a gente perde isso todos os dias. Todos os dias, pela falta nossa de consciência, porque vivemos no raso. Então quando a gente passa por um problema, quando você tem um diagnóstico, você tem uma doença grave, aí você começa a acordar. Aí você começa a rezar. Aí você fala, ele vai me pedir agora. Agora está na hora de eu voltar para casa. E agora? Como é que eu estou? E agora, aquilo tudo que eu acumulei, vai ficar para quem? Prestem atenção. Por isso que a nossa vida espiritual tem que ser um investimento. Então eu tenho que saber que cada dia que eu vivo, falta menos um para voltar para casa. E eu tenho que voltar com alegria que eu estou voltando para casa do meu Pai. Sabe por que a gente não tem essa alegria? Porque a gente não acredita que Deus nos espera. Deus te espera. Já pensou nisso? Deus me espera.
Imagina a alegria dele quando eu chegar, que eu abrir a porta e falar, pai, vai falar, oi, que saudade. Mas a gente nem pensa nessa hipótese. Mas é preciso pensar para investir nisso. Eu tenho que olhar para ela e falar, como é que a senhora deu conta? Porque a caminhada não foi fácil. Pode imaginar quanta agonia ela passou? Pode imaginar? Eu fico imaginando quando Nossa Senhora teve que fugir com José e Jesus pequeno para o Egito. Imagina José acordar de madrugada e falar, pega ela, e pega a mulher e o menino, pega a mãe e o menino, porque eles estão atrás. Eles tiveram que fazer um caminho paralelo, porque o caminho normal estava todos os soldados de Herodes. Coitado de José, que aperto. E eles tiveram que ir confiando que Deus estaria guardando e fazendo tudo, providenciando tudo. Porque o que estava escrito para ela? Tinha cartão de crédito, de débito, não tinha nada. Nada. Pode imaginar quando ela viu o filho dela sendo rejeitado na sinagoga. Pode imaginar cada coisa que aconteceu. Não é brincadeira. Quando ela chega e Jesus está reunido com aquela multidão e falam para Jesus assim, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. O que Jesus responde? Quem é minha mãe? Mas não falou isso para diminuí-la. Falou isso para que a gente possa compreender que quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em... Nós estamos igualzinho. A gente nem escuta, que a gente não consegue pôr em prática. Então, o que o Evangelho me diz hoje? Se a palavra de Deus não entrar no meu ouvido e não transformar o meu coração, ele serviu para quê? Para nada. E se é assim que funciona a nossa conversão. Por isso que nós temos que olhar para ela e falar, me ajuda. Qual vizinha sua sabia que a senhora era a mãe do Altíssimo? Tamanha humildade, tamanha discrição. Tamanha humildade. Ninguém viu que ela era a mãe do Altíssimo. Ela estava ali fazendo as tarefas de casa. Não tinha um exército de anjos lavando, passando, cozinhando para ela, não. Era ela. Então imagina cada coisa que ela passou. Que ela viveu. Pode imaginar como é que foi o caminho quando ela ficou sabendo que Jesus foi preso? Pode imaginar o que foi para ela ver o sangue dele no chão, ver ele todo machucado e saber que ele foi flagelado. Quando a multidão gritou, crucifica. E há um livro da Catarina Emmerich, que escreveu, de onde saiu o filme de Mel Gibson. Ela é uma mística, não é? Não sei se vocês já leram alguns livros dela. Mas esse livro da paixão de Jesus, ela conta que Nossa Senhora, na hora que vê Jesus carregando a cruz, e que Jesus sai e que ela fala com o João, João, vamos pegar um outro caminho, porque eu preciso vê-lo, João. E que ela estava branca, lívida, tremendo e com os lábios roxos. E que ela está paradinha esperando ele passar. E que os homens passam, os soldados passam e falam, quem é essa mulher sofrendo desse jeito? E alguém fala, é a mãe dele. E um soldado fala, se tivesse criado direito, ele não estava aqui. Ela recebeu todos os insultos, de pé. Aí outro passou, mostrou os pregos para ela, falou, olha o que faremos com ele. E ela, de pé. Então, ela é uma mestra. Como que ela deu conta de viver tudo isso? Como que ela deu conta de saber que ele, que era o Filho do Altíssimo, o Filho do Altíssimo, ela entregou ele para nós, para que a gente pudesse ter direito ao céu. Isso foi uma brincadeira. E isso é uma construção. Então nós precisamos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude nessa construção. Fala, me ajude quando a noite difícil chegar, quando as notícias chegarem, que elas me encontrem lendo a palavra, sendo sustentada na palavra, sabendo que a palavra não mente, que Deus não nos decepciona. Imagina ela sozinha aos pés da cruz, ali com João, quando ela recebe uma nova missão, que ela passou a ser mãe de todos nós, mãe de uma humanidade inteira. Nossa Senhora só vai ter descanso o dia que ela colocar o último de nós no céu, fechar a porta e falar com o Pai, entregue. Eles estão entregues. Fora isso, ela não vai descansar. Porque tudo que ela pode fazer de esforço para nos salvar, ela faz. O empenho de Nossa Senhora para nos levar para casa é imenso.
E as únicas coisas que ela pede há mais de 100 anos, nós não fazemos. Então é preciso pensar de verdade, onde eu quero ir? Então como é que eu quero caminhar? Como é que eu quero de verdade dar testemunho cristão? Não é quando a vida está boa, é quando a vida está do avesso. Quando eu sou capaz de manter a serenidade dela, como mãe que me ensinou a não desorientar, a me calar na dor, a me calar diante do sofrimento, mas não é um calar de raiva, é um calar no abandono, numa confiança incondicional a Deus. Quando é que nós vamos dar conta disso? Somente quando eu aprender a ter Eucaristia diária, quando eu aprender a ler a palavra, quando eu aprender que eu tenho que viver os sacramentos de Deus, porque não tem mágica na nossa vida espiritual, tem investimento. Ela é inatingível porque ela é única, mas ela é mãe e nos acolhe. Ela não rejeita um pecador, ela dá jeito em nós. Ela alinha os nossos cabelos e nos põe na elegância para poder chegar até Deus. Ela nos organiza, ela tira o tumulto de nós e fala: acalma seu coração. A casa onde entra Maria, o pecado sai. A casa onde entra Nossa Senhora, tudo que vocês precisarem chegará. Tudo. Porque ela é providente. Não só espiritual, mas como material. Ela está atenta a tudo. A tudo. Atenta a tudo. Dizem que Jesus guarda num potinho todas as nossas lágrimas. Ele coloca no potinho a lágrima de cada um de nós. E que Nossa Senhora põe na penteadeira dela. Fico imaginando o tamanho dessa penteadeira. Deve ser surreal. Como é que guarda potinho de lágrimas de tantos de nós? Mas guarda, porque ela é mãe. Então, quando as dificuldades chegar, quando eu tiver que entregar um filho, uma mãe, um pai, um irmão, alguém que eu amo profundamente, que a gente aprenda, como Nossa Senhora, a não desesperar. Porque eu não quero pecar quanto à esperança. Eu quero esperar. Eu quero confiar como ela confiou. Eu quero não desorientar. Eu quero manter, sabendo que eu estou plantado em cima de uma rocha. Por isso que a vida da gente é uma escolha. E a rocha é Jesus. É a palavra. E ela não decepciona. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então eu posso esperar. Então diante disso nós sabemos quem foi o primeiro testemunho da ressurreição. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Claro que foi ela. Vocês têm dúvida? Não está descrito não, mas vocês têm dúvida disso? Pode imaginar que essa mulher dormiu? Claro que não. O sábado para nós sempre é o sábado da espera, porque ela esperou que o pai ia fazer alguma coisa. Ela não sabia o que ainda. Nossa Senhora foi a única pessoa que foi acreditando em, a gente chama de contemporaneidade. As coisas foram acontecendo, né, com ela junto. Ela não sabia nada que ia acontecer ainda. Né? Ainda era muito... Ela é ela. E Jesus começa o Novo Testamento. Começa a nova história. Nós já sabemos, nós já estamos do lado de cá. E nós já desesperamos. Não podemos. Temos que manter, aprender com ela. Me ensina o silêncio. Me ensina, Senhora, a estar ali diante do seu filho. Me ensina a ter uma atitude de filho do Altíssimo. Aquele que confia. Aquele que diz, a última palavra ainda não foi dita. E quando a gente for atravessar dificuldades, que parece que Deus nos abandonou, que eu estou numa derrota sobre derrota sobre derrota, parece que o inimigo tomou conta de tudo e está tudo escuro, igual quando foi para os discípulos, quando Jesus morre, e que eles ficam atordoados com aquela sexta-feira, e que eles voltam para pescar, olhando para o mar parado, né? E eles vão pescar de novo, voltar para a vida, porque está tudo escuro e sem rumo. Então, às vezes, a graça que nós precisamos de Deus, a graça que precisamos aprender com ela, é saber esperar com paciência até o fim. Isso é uma graça que nós vamos te pedir a Nossa Senhora. Me ajude a esperar com paciência. Se não acabou ainda, é porque Deus está realizando uma obra em mim. Sou eu que talvez precise rezar mais. Sou eu que preciso me converter mais. Sou eu que preciso fazer alguma coisa que ainda não fiz. Por isso que Deus ainda não deu o final. Então me ajuda como a senhora ficou de pé, esperando com paciência até o fim. Isso é uma graça. Por que nós vamos fazer essa opção? Porque nós temos que lembrar
de uma coisa de Samuel. Quando Deus chama Samuel, que ele é uma criança, e ele ficava no templo com Elias, ele vai, e Samuel fala, estou aqui, Samuel, estou aqui, não te chamei não, e vai lá 3 vezes. E aí o Elias fala, é o Senhor que está te chamando. Da próxima vez que ele te chamar, você fala Senhor, que o teu servo te escuta. Mas naquela época ele ficava, a misericórdia, né? Então a misericórdia de Deus não acabou. Então por que eu posso fazer isso que eu estou falando com vocês? Por que eu posso esperar até o fim? E por que eu posso dar conta de ficar em silêncio de pé? Porque a misericórdia de Deus não se esgota. Deus renova a misericórdia dele todas as manhãs. Se ele não renovasse a misericórdia dele, nós não daríamos conta de estar aqui como estamos agora. Somente porque a misericórdia se renova a cada manhã, eu posso recomeçar. Eu posso de novo acreditar. E posso de novo falar, pode ser que hoje ele traga a palavra. Pode ser que hoje ele traga decisão. Pode ser que hoje ele transforme tudo. Porque a misericórdia de Deus não encerra, não acaba. E eu desejo terminar a minha vida e essa palestra dizendo, é nessa confiança, é nessa certeza que eu quero viver até o último minuto da minha vida. Louvado seja nosso Jesus.